mudar de assunto, Du, porque o turismo brasileiro fechou 2025 com números históricos. O setor faturou 185 bilhões de reais, o maior valor já registrado no segundo levantamento da FEComércio com dados do IBGE. Para entender o que impulsionou esse crescimento, os impactos na economia e o que esperar para 2026, a gente conversa agora com Guilherme Jetzi, que é presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. A pronúncia do sobrenome está correta? É isso mesmo? Boa tarde. É isso mesmo, Rayane. Um abraço para você, para o Eduardo e todos que nos assistem aqui no TJ Aparecida. E, de fato, né, o turismo vem crescendo ao longo deste ano, batendo recorde atrás de recorde. Na hora que você olha qualquer notícia nos jornais, você vê chegada recorde de turistas estrangeiros no país, faturamento recorde, taxa de ocupação recorde nos hotéis, diária média subindo. Enfim, todo o cenário do turismo tem sido bastante positivo. E o que está por trás disso, Rayane? É a economia crescendo. A gente está com uma economia brasileira crescendo a 2%, com as famílias com crédito, com renda e com emprego. Ou seja, se eu tenho renda, eu tenho mais disponibilidade. Se eu tenho emprego, perdão, eu tenho mais disponibilidade de renda e tenho acesso ao crédito. E o turismo, né? Vocês sabem, quem está nos assistindo também, na hora que você vai pensar numa viagem, você vai pensar em pagar ali em 5, 6, até 10, 12 vezes. Então, você precisa de crédito para poder fazer sua viagem. E com essa disponibilidade das famílias, tem trazido resultados bastante positivos aí para o turismo nacional. Guilherme, boa tarde para você. Agora, quais foram os fatores decisivos para esse crescimento histórico? O turismo interno, o aumento de turistas estrangeiros ou a combinação dos dois? Eu diria, Eduardo, que é a combinação mais interna, porque se a gente pensar na proporção de turistas brasileiros e internacionais, a gente está falando mais ou menos 95-5, ou seja, 95% do nosso turismo aqui é doméstico, então depende de fato da nossa economia aqui, do emprego, da renda, do crédito e etc. Mas não podemos esquecer que tem crescido bastante, né, a chegada de turistas internacionais, quase batendo 10 milhões no ano passado. Esse ano deve gerar um novo recorde aí, mas a gente atribui, né, esse resultado positivo à nossa economia doméstica. E aí, né, todo mundo pensa sempre do turismo de lazer, das pessoas viajando para a praia, eu indo para o Guarujá, para a Praia Grande, ou até mesmo fazendo uma viagem mais longa ali para Salvador. Mas tem muita questão do turismo do lado corporativo, das empresas gastando com viagens para eventos, feiras, congressos, de empresas gastando também para deslocamento de colaboradores pelo país todo, para prospecção de clientes. Tudo isso tem gerado também um movimento positivo. Ou seja, essa combinação de turismo de lazer com turismo corporativo tem trazido esse resultado recorde aí. A gente está falando de uma economia, por mais que esteja crescendo a um ritmo mais fraco, mas está crescendo a 2%. As empresas continuam investindo e o turismo tem uma participação na economia ainda muito pequena. Então, você imagina, você gera renda, crédito, emprego, uma economia que está ainda relativamente pequena, você gera um efeito muito grande de demanda. Tanto é que a gente está vendo aumento de preço. O consumidor que está nos assistindo sabe quanto está o preço da passagem aérea, sabe quanto que está ali você ficar hospedado no hotel. Está tudo muito caro. Então, isso é uma consequência de uma demanda bastante aquecida no país. Guilherme, esse bom desempenho, né, já reflete também na geração de empregos e renda nas cidades turísticas aqui do Brasil? A gente pode dizer que esse aumento de turismo também reflete no bolso ali dos comerciantes, dos pequenos comerciantes? E uma situação muito importante que você disse aí, Rayane, o turismo, ele mexe numa cadeia muito transversal. A gente sempre pensa em transporte aéreo, no avião, no ônibus, ali no alojamento, numa alimentação ligada ao turismo, mas ele mexe com o comércio, ele mexe com o setor de serviços, das pessoas comprando no supermercado, na farmácia, indo a um salão de beleza. Então, esse aumento do turismo em todo o país, e não é somente em uma outra região, é no Brasil todo, e movimenta, evidentemente, toda a cadeia, e o comércio está bastante fortalecido. Vamos pensar agora, nesse final de ano, né, recorde de turistas estrangeiros e também recorde do nosso turismo nacional aqui. Vamos pensar numa praia do Nordeste, Salvador, das pessoas vindo ali para passar seu Natal, Réveillon, gastando no supermercado, indo à farmácia, gastando numa loja de roupa. Enfim, tudo isso movimenta bastante. E, obviamente, isso traz uma necessidade para o empresário de contratar mais. Mesmo que seja de forma temporária, nessa alta temporada, que não
não se continua ali nos meses de março, abril e maio, que é uma baixa temporada para o turismo, mas ele teve um benefício muito grande ali de, quer dizer, quem estava procurando emprego, uma oportunidade muito grande ao longo desses meses de alta temporada. E como o turismo deve continuar crescendo, as oportunidades seguem, né? Infelizmente, né, Rayane e Eduardo, o turismo ele tem um salário médio ainda relativamente baixo. Então, a atratividade ainda é relativamente ruim para o trabalhador. Tem uma escala, às vezes, muito intensa, tem vários aspectos que dificultam um pouco preencher o quadro de colaboradores no turismo, sobretudo na hotelaria. Mas, de qualquer forma, a gente vê aí um ganho muito importante, né, uma distribuição de renda no setor de turismo que acaba envolvendo toda a cadeia da economia. Para a gente finalizar, Guilherme, o que esse resultado indica sobre o potencial do Brasil como destino turístico nos próximos anos? Lembrando que a gente tem em fevereiro agora o Carnaval, né? Que é um grande atrativo também. Se a gente pensa nas grandes economias, o turismo ainda ele é pequeno no Brasil, mas eu acho que ele está crescendo bastante. A gente mais que dobrou o número de turistas argentinos chegando no país, até outros vizinhos, chilenos também chegando bastante aqui no Brasil. Europeus têm crescido a uma taxa de 30%. E aí tem o aspecto das pessoas procurando algum lugar novo, inédito, né? Pois não, pode continuar, Guilherme, pode continuar. Perdão, deve ter uma instabilidade aqui. Você imagina, por exemplo, os europeus com as cidades todas lotadas, Barcelona, Veneza, o overtourism, que nós chamamos, né, o excesso de turistas, as pessoas ficam cansadas e vão procurando algo novo. E no boca a boca também vão chegando essas informações. Bom, a praia do Nordeste é muito bacana, o Rio de Janeiro está explodindo de turistas agora nessa alta temporada. Então as pessoas vão comentando que o Brasil é um destino relativamente seguro do que as pessoas pensam, né? Tem uma oportunidade muito grande de conhecer novos lugares com um custo menor. E vamos pensar aqui no Trump, né? Nos Estados Unidos, com a sua política bastante agressiva, né, comercial. Isso também impacta no turismo, porque você imagina, né, os canadenses, tem esse conflito lá com o vizinho deles. O canadense vai falar, olha, não vou para os Estados Unidos, vou procurar outro destino. E o Brasil acaba sendo um potencial, da mesma forma os europeus. Eu não vou para os Estados Unidos, está tendo muita restrição por lá. Então, eu procuro um novo destino. Então, o Brasil acaba sendo uma oportunidade, um ambiente bastante favorável para que haja esse crescimento constante aí para os próximos anos. Eu acho que o Brasil é um país que vai se tornar cada vez mais visível, mais notado, mais falado no mundo e cada vez mais vamos ver turistas estrangeiros no Brasil. E locais para isso tem de sobra, né? Muito obrigado, viu, Guilherme? Um abraço para você, boa tarde, uma ótima semana.